O Gonê, ele sinaliza que ele vai enfrentar o Moraes para salvar o Bolsonaro da prisão. Que história que é essa? Gente, uma sinalização do Gonê nos bastidores da sabatina dele lá no Senado tá agitando Brasília e pode representar uma grande reviravolta no destino do Bolsonaro se ela for verdadeira. Bora então analisar isso agora em 3 pontos. O primeiro, como que tá a situação atual do processo contra Bolsonaro, hein? Em segundo lugar, qual que é essa suposta sinalização do Gonê nos bastidores que pode mudar tudo? E em terceiro lugar, eu vou te contar minha avaliação do que eu acho que de fato deve vir a acontecer agora. Bora então direto para o primeiro ponto com essa breaking news que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Olha aí, ó, Gazeta do Povo, ó. STF publica ata da rejeição dos recursos de Bolsonaro contra a sua condenação. O STF ele publicou a ata do acórdão que rejeitou os embargos de declaração que foram apresentados pela defesa do Bolsonaro. Ou seja, o STF deu um último passo antes de decretar a prisão do Bolsonaro, porque com a publicação dessa ata se abre um novo prazo de 5 dias para as defesas apresentarem um novo recurso. Alguma das defesas ali pode insistir em um segundo embargos de declaração, mas corre o risco de Moraes julgar protelatório. E as defesas elas podem ainda tentar um recurso que ele chama de embargos infringentes. Moraes pode simplesmente, contudo, não conhecer esse recurso de embargos infringentes de forma monocrática, ou seja, sozinho. Traduzindo, Moraes pode rejeitar esse recurso aí de plano, de imediato, aplicando um entendimento que já ele tomou no caso da Débora do Batom. No caso da Débora, o Moraes decidiu que os embargos infringentes eles precisariam de pelo menos 2 votos divergentes na turma, e não apenas um voto, como aconteceu com o caso Bolsonaro, que só teve aí o voto do Fux a seu favor. Embora muito consistente, muito técnico, muito forte, foi um voto só. Aí um levantamento recente do jornal O Globo mostrou que o STF deu um resultado favorável ao réu em apenas 7% dos embargos infringentes que foram apresentados aos ministros em julgamentos criminais desde 2013. Portanto, quando o recurso do Bolsonaro não for aceito, o que a gente já sabe que vai acontecer, o Moraes ele vai certificar o trânsito em julgado, ou seja, o encerramento do caso Bolsonaro, e vai mandar Bolsonaro cumprir pena de 27 anos de prisão. Só que aí surge um problema. Para onde que ele vai? Vai para Papuda? Vai para Papudinha? Vai ficar em prisão domiciliar? A esquerda, Moraes e seus aliados querem que ele vá para Papuda, mas aliados de Bolsonaro que tiveram contato com o Gonê estão abrigando agora, estão acalentando uma esperança. E é nesse contexto, indo agora para o nosso segundo ponto, que surge essa sinalização do Gonê. Como PGR, ele não só pode, como ele deve opinar sobre onde o Bolsonaro deve cumprir pena. E de acordo com a revista Veja, não só o Gonê, como também integrantes do próprio governo Lula, presta atenção, gente, não cai da cadeira aí, mas integrantes do próprio governo Lula estariam defendendo o Bolsonaro nos bastidores, o que vai totalmente contra os desejos do Moraes. Dá uma olhadinha aqui comigo, ó. Advogados que atuam nas ações penais da trama golpista e que mantêm contato acadêmico e profissional com o Procurador-Geral da República, Paulo Gonê, afirmam que, ainda no início do primeiro mandato à frente do comando do Ministério Público da União, ouviram dele a avaliação de que a prisão humanitária ao presidente Jair Bolsonaro seria um caminho lógico a ser tomado. Mas não é só lógico, né, gente? Seria o caminho legal a ser tomado, seria cumprir a lei, já que as condições de saúde do Bolsonaro são notórias. Enviar ele para a prisão serve apenas para humilhar o Bolsonaro, que é o que o Moraes aparentemente quer fazer. E isso vai colocar em risco a integridade física e a vida do Bolsonaro. Se o Gonê pedir para que Bolsonaro cumpra a pena em casa por razões humanitárias, ele não vai só estar fazendo a coisa certa, ele vai estar cumprindo a lei, fazendo algo que não é nada mais do que a obrigação dele como representante do Ministério Público. Afinal, o Bolsonaro ele passou por mais de 7 cirurgias por conta da facada que ele tomou lá atrás na campanha eleitoral, no mandato que ele teve. Então, teve a facada, teve 7 cirurgias, tem uma condição debilitada, de lá para cá a saúde dele só piorou, com crises constantes de soluços, de vômitos, sem falar no câncer de pele que foi diagnosticado recentemente. E agora, indo para o terceiro ponto, qual que é a tua opinião aí, Deltan, sobre esse assunto, hein? Olha, enquanto eu conto aí minha opinião para você, eu quero pedir para você ir deixando aí o seu like aí para voz da nossa indignação chegar mais longe, não custa nada, para a voz aqui de todos nós aqui chegar mais longe. E a verdade aqui, gente, é uma só como sempre. Não depende apenas do Gonê.
depende do Moraes. Depende dos aliados de Moraes do STF e da pressão pública. Como assim, Deltan? Olha, a gente sabe e quem tem que tomar isso com o pressuposto sempre, que o Moraes ele sempre vai fazer, gente, o que ele quiser. Dane-se a Constituição, dane-se as leis. Se ele quiser mandar o Bolsonaro pra Papuda só pra humilhar o Bolsonaro e colocar nele a pecha de presidiário, o Moraes vai fazer isso. Principalmente se ele sentir que ele está sendo endossado ou amparado pelos seus colegas do Supremo. Agora, como a gente também já viu no passado, o Moraes ele não é imune a recuos quando ele vê que passou muito da linha e ele causou uma indignação, uma comoção públicas muito grandes, ou quando ele é sucessivamente ali massacrado na imprensa. Isso já aconteceu várias vezes, em casos de réus do 8 de janeiro, também no caso do próprio Bolsonaro, em que o Moraes muda uma coisa aqui, outra ali, para que pelo menos as críticas da imprensa deem uma arrefecida, deem uma diminuída. Portanto, gente, nesse caso, eu acho que a pressão popular e a fiscalização da imprensa vão ser centrais. Vai ser o clima, vai ser a temperatura política do momento, mais do que um parecer do Gonê ou qualquer outro fator que vai definir se o Moraes vai mandar o Bolsonaro para Papuda, como aliás ele já mandou o assessor ir lá olhar as celas, ou se ele vai manter o Bolsonaro preso em casa. E agora eu quero ouvir a sua opinião. O que você acha que o Moraes vai fazer, hein? Conta pra gente aí nos comentários. Você acabou de assistir a um comentário que eu fiz em um programa da Gazeta do Povo. O jornal que tem no sangue os princípios cristãos conservadores que você e eu compartilhamos. Um jornal que defende a verdade e a justiça. Não esqueça de assistir ao programa na íntegra e você consegue fazer isso pelo link da descrição e também não deixe de assinar a Gazeta do Povo. Acesse agora gazetadopovo.com.br/Deltan e você também pode usar o QR Code que aparece aqui na tela ou então clicar no link da descrição do vídeo. Eu vou repetir, gazetadopovo.com.br/Deltan. Assine e ajude a Gazeta a continuar trazendo jornalismo corajoso e comprometido com a verdade, a justiça e a liberdade. Nós nos vemos lá. Gostou? Então comenta aí. Não gostou? Comenta também. E claro, inscreva-se no Olha Isso, curta e ative o sininho.